Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de agosto de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.490. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. O título do verbete é Sinergismo, TENEPS, Docência Conscienciológica. A especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o professor Júlio Royer. O professor Júlio é graduado em Ciência da Computação, especialista em redes de computadores, mestre em Ciência da Computação e doutorando em Engenharia. Ele é voluntário desde 1994, docente de Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde 98. Quer dizer, é veteraníssimo, né? Tanto em docência quanto em TENEPS. Depois ele vai se apresentar aqui. Então vamos aqui à definição. É o seu primeiro verbete? É o terceiro verbete. Terceiro. É o terceiro verbete. Então, a definição. O sinergismo TENEPS, docência conscienciológica, é o conjunto de efeitos potencializadores recíprocos, convergentes e cosmoéticos, vivenciados pela consim, homem ou mulher, decorrentes da interação regular entre as práticas diárias da tarefa energética pessoal e as aulas de conscienciologia, capazes de acelerar o desenvolvimento de ambas as práticas. Então aqui agora na pensenologia. O holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, os ortopensenes, a eliminação da patopensenidade, os benignopensenes, o holopensene pessoal da tares, os lúcidopensenes e o holopensene pessoal da autorreflexão. Agora aqui na fatologia. O estudo preparatório para as aulas de conscienciologia, ajudando o professor tenepsista a entender melhor os fenômenos parapsíquicos vivenciados na TENEPS. A vontade de reter as inspirações para a aula, auxiliando a manutenção da lucidez na TENEPS. A ampliação do círculo interassistencial e de convivência, as autorreflexões na TENEPS depurando o autodesempenho docente, o esforço na manutenção da autocoerência multidimensional, induzido tanto pela TENEPS quanto pela docência, o abrandamento gradativo das energias e do temperamento do professor pela prática diária da TENEPS, a busca do profissionalismo assistencial, as otimizações pré-TENEPS, o curso para a formação de professores de conscienciologia da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducaciologia, a Reaprendência. Nós lemos só algumas linhas aqui da fatologia, tem mais informações aí. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a escagem de consciências pelo professor na sala de aula, levadas para serem assistidas na TENEPS, a possibilidade dos amparadores conduzirem consciências assistidas pela TENEPS à aula do professor, os encaminhamentos de consciências na prática da TENEPS após a aula, as dúvidas remanescentes de consciências presentes à aula, esclarecidas telepaticamente nas sessões de TENEPS após a aula, a identificação prévia na TENEPS de temáticas, demandas e perfis de alunos das próximas aulas, a prática diária da TENEPS auxiliando o desenvolvimento bioenergético e parapsíquico do professor, as inspirações na TENEPS sobre conteúdos para a preparação das aulas, as desassimilações simpáticas na prática da TENEPS após a aula, os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos em função da TENEPS, enriquecendo as aulas do professor. Então, depois aqui na remissiologia, nós destacamos aula de conscienciologia, autorreflexão na docência conscienciológica, binômio TENEPS autopesquisa, conteúdo parapedagógico, inspiração paradidática e professor intermissivista. Também nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia.
Agora aqui na frase enfática, o sinergismo TENEPS docência conscienciológica amplia a lucidez e dinamiza a evolução do professor tenepsista, potencializando a interassistência realizada em ambas as práticas. Agora na questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de professor de conscienciologia, já considerou a possibilidade de iniciar as práticas da TENEPS? Na condição de tenepsista, já pensa em começar a dar aulas de conscienciologia? Na condição de professor tenepsista, tira proveito evolutivo do sinergismo TENEPS docência conscienciológica? Aqui na bibliografia específica nós temos 2 referências. Agora, a mega-análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. São 20 palavras assim, marcantes do verbete. Aula, aluno, escagem, conjunto, consciex, interação, professor, inspiração, autolucidez, autopesquisa, tenepsologia, parapsiquismo, desassimilação, potencialização, energossomática, multidimensional, encaminhamento, parapedagogiologia, interassistenciologia e autoparapercepciologia. Então aqui, antes da gente partir para as questões dos teletertulianos, a gente pede sempre para o verbetógrafo, para ele explicar por que ele escreveu esse verbete, o que te levou a escrever sobre esse tema. Bom, boa tarde a todos. Olha, a escrita desse tema acho que foi até motivada por procurar entender melhor como é que funciona essa interação, a interação entre essas 2 práticas. Aí eu fui procurar, não, vamos estudar o que tem, o que já se escreveu a respeito. Eu vi vários temas associados ou a TENEPS ou a docência, mas não vi um tema específico associando essas 2 práticas. E eu observava que isso tem relação e tem relação direta, tem uma potencialização aí recíproca. E aí então vamos escrever, porque isso aí vai ajudar as pessoas a entender melhor o processo e em primeiro lugar eu também estava procurando entender melhor o processo. Então nós vamos passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, mas vocês que estão aqui presentes, a hora que quiserem perguntar também, podem interromper à vontade. Então, o nosso teletertuliano de Curitiba, aqui, o nosso assíduo teletertuliano de Curitiba, ele pergunta: Professor Júlio, em Fatologia, página 37, 4ª linha, poderia explicar de que modo as autorreflexões na TENEPS depuram o autodesempenho docente? Sim, uma das coisas que é marcante na TENEPS é o ambiente que favorece a autorreflexão. E quando a pessoa começa a refletir, começa a fazer as reflexões sobre o seu próprio comportamento, na TENEPS é um ambiente que possibilita isso, de você fazer as reflexões sobre o seu comportamento no dia a dia. O que você fez no dia anterior, o que funcionou, o que não funcionou, por quê. E na medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai se encantuando, vai começando a cortar as coisas, esses comportamentos dispensáveis. Então, isso aí vai potencializando também na docência. Por que eu respondi daquela forma? Qual a intenção que eu tinha naquela resposta àquele aluno? Será que eu estava defendendo algum posicionamento egóico ou estava querendo assistir? Por quê? E aí começa a mudar, começa a refletir sobre isso, você começa a amadurecer o comportamento docente, nesse sentido. E esse aí também tem a ver com ele está numa sequência aqui, né? Também tem quase na sequência aí o abrandamento gradativo das energias e do professor pela prática diária da TENEPS, que é também uma consequência dessa autorreflexão. Com o passar do tempo, você começa a ver que aqueles comportamentos meio impulsivos ou de faca na bota, aquele comportamento mais agressivo, isso aí ecoa na TENEPS. E aquilo ali se torna desagradável, você já sente vergonha desse tipo de comportamento com o passar do tempo. E isso vai, aos poucos, vai chegando no próprio comportamento e abrandando, tanto as energias vão ficando um pouco mais pacíficas, como o próprio temperamento vai ficando mais brando, mais
menos agressivo. Mas isso é um processo, não é assim de um dia para outro que muda isso, né? Quer perguntar, cara? Justamente eu tinha essa pergunta anotada aqui, mas porque me deu a entender logo no início que abrandamento seria a diminuição das energias, mas não é, né? Você explicou bem. Não é a diminuição, é a sutilização, o abrandamento, o refinamento, acho que mais nesse sentido do que isso. Diminuição. Não é diminuição, isso. Isso. Não, mas assim, ele se torna menos agressivo, Isso. menos impulsivo, se torna um pouco mais ponderado, um pouco mais gentil, é nesse sentido. Certo. Bom, a pergunta seguinte era exatamente sobre isso, sobre o abrandamento gradativo das energias, então vamos pular ela. Agora, em Fatologia, página 37, sétima linha. Quais são algumas das otimizações pré-TENEPS? Esse é uma das coisas que eu li recentemente aqui, nesse livro aqui, o livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. É uma coletânea de artigos organizada pela Marina Tomasi e pelo Antônio Pitaguari, e um dos artigos é da Kátia Arakaki, que o título é justamente essas otimizações pré-TENEPS. Então ela lista aqui uma série de otimizações pré-TENEPS. Ela tem uma relação aqui de 23 otimizações. Eu até vou ler algumas aqui que acho que são bem assim dentro desse contexto, né? Por exemplo, o amparador na agenda pessoal, antibagolismo energético, atividades parapsíquicas, um check-up holossomático, o código pessoal de cosmoética, o conscienciograma respondido, um diário de cosmoética, estudos de tenepsologia, e assim vai. São a própria reserva financeira. Então, são uma série de otimizações, a organização da vida diária, né? Então, que otimizam aí a prática da TENEPS, a preparação da Consim que se candidata à TENEPS, para ela começar a fazer a TENEPS digamos, num nível de profissionalismo melhor, num nível de assistencialidade melhor. Agora, a Fatologia, página 37, final da terceira linha de baixo para cima. Quais são algumas das rotinas parapsíquicas úteis que você tem? Essa é uma das coisas que eu estou procurando até implantar em maior qualidade, maior quantidade de rotinas parapsíquicas. Mas, por exemplo, uma que eu tenho conseguido implementar, eu vou fazendo isso aos poucos, essas implementações dentro da rotina. Mas uma delas é a participação semanal numa dinâmica parapsíquica. Isso é uma coisa que eu fiquei um bom tempo sem fazer dinâmicas parapsíquicas. Eu comecei a fazer essas dinâmicas parapsíquicas coisa de 1 ano atrás, mais ou menos. Já fixei a participação, né? E é uma rotina que já ajuda bastante aí a identificar e a fazer checagens das suas percepções com as percepções de outras pessoas. Então, outras rotinas parapsíquicas que a gente pretende que ainda não estão fixadas, mas a gente pretende fixar com maior regularidade. A prática por exemplo, de clarividência facial com a dupla com regularidade. Outra prática que a gente já faz, a prática do EV. E assim vai, são várias. A própria TENEPS é uma prática parapsíquica diária. A docência é uma prática parapsíquica, quando a pessoa consegue manter uma atividade docente regular, estou falando aqui em conscienciologia, já é também uma atividade parapsíquica. Se ela souber aproveitar isso, ajuda bastante no processo. Agora fiquei uma curiosidade, você é professor também assim, em escola? Sim, sou professor também. Não conscienciológica. Sim. Você observa também essa relação entre a TENEPS e a sua docência não conscienciológica? Também, mas num nível não tão ostensivo. Mas acontece sim. Por exemplo, certas turmas que são mais perturbadas, eu dou aula também para adolescentes. Então, nessa faixa etária da adolescência, tem muitos conflitos, muita mudança até mudança hormonal. Então, as turmas, elas são bastante heterogêneas e a prática da TENEPS, muitas vezes, eu acabo trazendo para a TENEPS consciex que acompanhavam alunos,
eu observo também que eu atribuo, em parte, à prática da TENEPS, o respeito que os alunos, com o passar do tempo, acabam atribuindo ao professor tenepsista, né, minha experiência pessoal. Então, isso que é diferente, por exemplo, do nível do respeito que eles têm com outros professores. Então, em parte, eu atribuo isso à assistência através da TENEPS. Eu já cheguei a colocar até nomes de alunos na TENEPS que estavam realmente precisando, estavam em situações mais delicadas. Mas, assim, não é o padrão. Agora, uma pergunta de Niterói. Ao verbetógrafo, o que você pensa a respeito da Consim que realiza apenas uma das funções, docente ou tenepsista? Bom, é uma pergunta, assim, vai depender do caso de cada um faz o que pode, né? Eu acho que, assim, se a pessoa tem condições de fazer a docência e ainda não se organizou para fazer a TENEPS, ok, faça a docência, já está ajudando de alguma forma. Só que o que eu penso, assim, essas duas atividades, uma não conflita com a outra, muito pelo contrário, elas até se complementam e se potencializam. Então, se a pessoa tem condições de realizar as duas tarefas, as duas atividades assistenciais, ela vai ganhar com isso, e a assistência que ela vai fazer vai ter duas abordagens, ou dois campos de ação. Uma predominantemente direcionada para as consins e outra que vai alcançar mais as consciexes, vai atender mais consciexes do que consins. Então são atividades complementares. É bom ela ter como meta, pelo menos, né, de ter as duas, né? Que é bem, isso, bem se não está fazendo as duas, é uma coisa se organizar para fazer as duas, vale a pena pensar nisso. Agora um teletertuliano de São Paulo, ele pergunta, em Pensenologia, página 37, última linha, poderia relacionar o holopensene pessoal da autorreflexão com o tema do verbete? Isso eu acho que até a gente abordou com uma pergunta anterior, né, que a TENEPS ela favorece autorreflexões. Se a pessoa já tem um hábito ou já tem um pouco mais de facilidade em fazer essas autorreflexões, isso vai ficar mais potencializado ainda, vai facilitar ainda mais as autorreflexões. As autorreflexões, elas também ajudam na docência, porque quando o professor, ele reflete sobre um tema, a tendência é ele causar um nível de reflexão maior nos alunos quando ele está abordando aquele tema. Então, a autorreflexão ela é útil na vida inteira da consciência, aliás. Então, não só consim, mas também consciex. Então, esse valor ele se aplica na docência e na TENEPS também. Por isso foi colocado aqui, porque isso é um fator que, digamos, ele potencializa esse sinergismo, se a pessoa tem um hábito de fazer autorreflexão. Agora, em Fatologia, na página 37, terceira linha de baixo para cima. Poderia citar sua experiência relacionada às rotinas de estudo e às rotinas parapsíquicas úteis? Rotinas parapsíquicas a gente comentou um pouquinho antes, né, na pergunta anterior, e as rotinas de estudo, especialmente aí com relação à docência conscienciológica, é importante ter uma rotina de estudo, até para se reciclar, para atualizar, para se aprofundar e conseguir atender de maneira mais adequada os alunos que vão chegar nas suas aulas. Então, essas rotinas de estudo, uma das coisas que a gente trabalha na reaprendência é o programa de aceleração da erudição, que é basicamente um programa semanal, tem ciclos semestrais, em que a cada 15 dias é debatida uma obra sobre um tema específico dentro daquele ciclo. Então, nesse semestre está sendo tratado o tema do cérebro. Então, são várias obras a respeito do estudo do cérebro, e a cada 15 dias se debate essa obra. Então, é uma rotina que você acaba se obrigando a arranjar tempo na rotina, no seu dia a dia, para conseguir ler. E mesmo que não consiga uma leitura total do livro, uma leitura completa, essa rotina mais acelerada de leitura, isso vai ter ganhos assim bastante perceptíveis, tanto na própria docência, como também, dependendo do tipo de obra que é lido, também até na própria TENEPS, no próprio parapsiquismo, no próprio temperamento da pessoa.
Agora, em parafatologia, página 38, final da primeira linha. Poderia discorrer acerca da escagem de consciências pelo professor na sala de aula, levadas para serem assistidas na TENEPS? Uma sala de aula de conscienciologia, ela sempre tem plateia ou paraplateia, sempre tem consciências extrafísicas assistindo a essas aulas. Às vezes, essas consciências, assim, frequentemente, o público extrafísico é maior do que o público intrafísico. Então, a quantidade de para-alunos, de consciências assistindo a aula, geralmente é maior do que a quantidade de alunos presentes. Boa parte dessas consciências, elas vêm ali porque estão interessadas no tema e querem aprender. Outras são acompanhantes de alunos, são consciências que muitas vezes estão perturbando o aluno. E às vezes para conseguir fazer a assistência necessária àquele aluno, para que ele consiga entender o assunto que está sendo abordado, é necessário afastar essa consciência, essa perturbação que está vindo dessa consciência extrafísica. Pode ser uma perturbação consciente ou até inconsciente dessa consciência. Afastando essa perturbação, a consciência consegue compreender melhor, consegue refletir melhor a respeito e consegue compreender melhor. Então, muitas vezes é feita essa escagem. E essa escagem, se o professor é tenepsista, uma possibilidade para isso é levar escar essa consciência até a sua TENEPS e encaminhar ela na sessão diária da TENEPS. Então, poderia comentar, por favor, a frase enfática, na página 40? O sinergismo TENEPS, docência conscienciológica, amplia a lucidez e dinamiza a evolução do professor tenepsista, potencializando a interassistência realizada em ambas as práticas. Isso aqui é a síntese do verbete, né? E como que ela potencializa essa evolução? Através da ampliação de lucidez. Por exemplo, nessas autorreflexões da TENEPS, você acaba potencializando a lucidez, tanto da TENEPS como na própria docência. Podem surgir aí as inspirações que ocorrem na TENEPS, que são válidas para a sua próxima aula. O professor, no momento que está preparando a aula, a sua próxima aula, é comum acontecer na TENEPS inspirações a respeito de temas daquela aula, de algum assunto que precisa ser abordado naquela aula. Então, surge às vezes uma dica, não, usa essa abordagem, usa esse tema, fala disso. Ou então, às vezes começa também a acontecer percepções ou parapercepções de assuntos relacionados ao perfil dos alunos, a demandas que vão surgir. Pode acontecer um caso que já me aconteceu também de perceber na TENEPS um holopensene, um tipo de turma, o perfil de turma que ia vir na próxima aula, um perfil mais religioso. E, dito e feito, apareceram lá consciências, alunos com um perfil bastante religioso. Então, esse tipo de ampliação de lucidez já deixa o professor mais, se ele souber aproveitar isso, mais preparado, mais calçado para tirar melhor proveito da situação toda, para conseguir conduzir a assistência de maneira mais lúcida. Do outro lado, a docência, no momento que você está estudando para preparar a aula, vai dar uma aula de conscienciologia sobre fenômenos parapsíquicos, você vai estudar fenômenos parapsíquicos. É bem provável que você vai entender melhor os fenômenos parapsíquicos que acontecem com você na própria TENEPS. Então, isso já é uma potencialização vinda da docência para a TENEPS. E assim vai. Quando essas duas atividades começam a convergir, o professor começa a tirar proveito disso, ele pode potencializar ambas as práticas. Começa a potencializar tanto a TENEPS como potencializar a docência. É nesse sentido aí que eu procurei abordar. Júlio, aqui na interaciologia da página 38, se coloca a interação amparador da TENEPS e amparador da docência conscienciológica. Isso, a pergunta que eu faço então nós temos dois amparadores, ou são separados, ou é um só que exerce as duas funções? Olha, eu não sei te dizer se há uma regra com relação a isso, mas uma coisa que me parece lógica é que os amparadores, eles atuam em equipe
Dependendo do tipo até de aula que você vai ministrar ou do tipo de assistência que pode ser realizada num determinado dia da TENEPS ou numa determinada semana, aquilo ali pode exigir a presença de um amparador mais especializado. Então eu não vejo assim que seja uma coisa fixa. É lógico, é provável que as pessoas tenham o seu amparador com mais afinidade ou com mais aquele mais próximo, né? Mas não necessariamente é a mesma consciex que atua amparando o tenepsista no momento da TENEPS e se ele também dá aula durante as aulas que ele está ministrando. Os assuntos são diferentes, então pode exigir skills, habilidades diferentes. Da equipe. Outra coisa também na 39, no antagonismo. Primeiro antagonismo, eu podia explicar. A TENEPS estagnada versus professor teático. Assim, eu procurei colocar aí como alguma coisa que é meio contraditória, né? Você considerar que se o professor é teático, em geral, a manifestação dele não é tão segmentada, tão separada para a TENEPS dele ser estagnada, não está avançando também. Porque na medida que ele coloca em prática as reflexões dele, ele vai avançando, vai reciclando, vai se aprimorando. E isso se reflete também nas atividades parapsíquicas da TENEPS. Mas nesse sentido que... o outro antagonismo também é mais ou menos no mesmo sentido, só que no sentido inverso, né? Mesmo princípio no sentido inverso. Agora uma pergunta de Porto Alegre. Professor Júlio, em Fatologia, página 37, final da segunda linha. A vontade de reter as inspirações para a aula, auxiliando a manutenção da lucidez na TENEPS. Você usa alguma técnica? A minha técnica é essa, é justamente procurar manter a lucidez. Não tenho assim uma técnica mais detalhada do que isso. Porque, principalmente... Quando tem uma aula agendada, tem algum curso agendado, é comum acontecer, eu começo a estudar, a rever o material, estudar, me aprofundar, fazer a coleta de material a respeito daquele tema para aquela aula, e naturalmente é mais frequente começar a vir inspirações relacionadas a esse tema. E isso ajuda até a manter a lucidez na TENEPS, porque eu procuro gravar... procuro manter a lucidez sobre aquela percepção, aquela inspiração que está acontecendo. Então, a técnica, para mim, é essa, não consigo detalhar mais do que isso. Agora de Goiânia. Um teletertuliano de Goiânia, ele pergunta, professor Júlio, já aconteceu de você chegar no set tenepsológico, no meu caso, o quarto de dormir, e sentir o quão bom as energias estão naquele local, e nem querer sair? Faço TENEPS desde 8 de fevereiro de 2011. Apenas uma vez fiz em um hotel, nesses 4 anos, como tenepsista. Após meus 40 anos, pretendo ser professor de Conscienciologia. Eu não sei por que após os 40 anos, né? Mas ele está perguntando assim, é possível, a pergunta, né? É possível sentir-se quão bom as energias estão naquele local e nem querer sair? Isso até é frequente, até mais assim, relativamente comum, você se sentir muito bem onde realiza a atividade de assistência. A minha hipótese para isso é não só as suas energias, suas melhores energias são exteriorizadas nesse ambiente, como também a presença do amparador nesse ambiente e a própria gratidão das consciências assistidas nesse ambiente também. Tudo isso colabora para que o ambiente fique mais agradável, fique mais aconchegante, mais acolhedor. Então isso é mais comum do que se imagina, esse tipo de... Pelo menos para mim, isso é recorrente também. Agora precisa saber por que você só depois dos 40 anos quer ser professor de Conscienciologia, né? Deve ter algum motivo. Pois aí... Mas assim, em princípio, não precisa esperar até os 40 anos, né? Podia começar já. Pois é questão de se organizar. Eu não sei qual é o seu caso aí, se tem alguma restrição com relação à rotina
Às vezes pode ser alguma coisa relacionada a trabalho, que tem alguma diminuição que a partir dessa idade começa a ter mais disponibilidade de tempo. Seria uma possibilidade, mas assim, o quanto antes conseguir, mais tempo você vai ter de proveito disso, né? E vai conseguir assistir mais gente. Acho que seria mais adequado. Estão chegando mais perguntas. Poderia também, aqui na psicologia, falar sobre esse ciclo de qualificação da praxis para a pedagógica? Sim, esse é um ciclo que a gente trabalha dentro do curso para formação docente em Conscienciologia, que a gente observa que dentro de uma aula de um professor veterano de Conscienciologia, tem alguns elementos aí que que acontecem, algumas atividades que são desenvolvidas que acontecem, que pode-se dizer que formam um ciclo. O primeiro deles é o trabalho com o conteúdo. Então, se a pessoa não sabe o conteúdo, ela não tem o que ensinar. E, geralmente, a pessoa que tem insegurança, o professor que tem insegurança com relação ao conteúdo, ele dificilmente vai conseguir se liberar, ou liberar espaço mental, ficar mais calmo, para conseguir dar atenção às parapercepções e sugestão de amparador. Aí, a segunda etapa desse ciclo é a transposição didática, que é a forma como você vai selecionar esse conteúdo, entre tudo aquilo que você sabe daquele tema, você vai selecionar alguma coisa, fazer um recorte nisso e adaptar isso de acordo com o tempo que você tem, de acordo com o público-alvo que você tem, de acordo com os recursos que você tem, os recursos didático-pedagógicos. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa já é uma interação com o campo energético parapedagógico da sala de aula. Então, a partir do momento em que essas duas primeiras etapas, elas também são estudadas pela pedagogia convencional. Mas, a partir da interação com o campo energético da sala, você começa a ter o aumento das parapercepções, começa a ter a interação com a equipe extrafísica. Então, já começa a perceber, fazer a leitura energética da sala de aula, das demandas dos alunos. E a quarta etapa é o fazer parapedagógico, que é onde há a intervenção mais direta da equipe extrafísica. Então, aí surgem as inspirações extrafísicas mais diretas. É onde o amparador atua mais diretamente. Então, isso aí, geralmente, já exige um desempenho razoável nas etapas anteriores, para você conseguir chegar na interação direta, a intervenção direta do amparador. E depois, com isso, o objetivo disso é chegar na interassistência, que é quando acontece o esclarecimento, quando acontece a compreensão do aluno a respeito daquele tema. Então, é quando acontece aquela eureka, aquela expressão facial do aluno, entendi. Então, esse aí já é o momento que aconteceu a interassistência. Então, e a partir desse momento, já se pode começar a trabalhar em outro conteúdo, na sequência. A partir do momento que ele entendeu esse conceito, pode-se começar a trabalhar outro conceito que depende desse. Então, nisso é que a gente trabalha como sendo um ciclo. Isso aí derruba um pouco aquele mito do NHS. O NHS na hora sai, né? Então, a pessoa confia muito só vamos dizer, nos amparadores. Não, eu vou me preparar mais ou menos, na hora lá sai, os amparadores atuam, né? Não é bem assim que funciona. Também funciona, você falou aí na quarta etapa, na quarta fase que os amparadores atuam, mas a gente tem que se preparar e muito bem, não é bem assim que na hora sai, né? Sim. Esse na hora sai já era, né? Já passou, já passou. expirou. Então, agora aqui, uma teletertuliana de Niterói. Então, professor Júlio, em Efeitologia, página 38, terceira linha, poderia exemplificar alguns dos efeitos sinérgicos pró-Reurbex da TENEPS junto à docência conscienciológica? Sim. A Reurbex, ela trabalha com a reurbanização extrafísica, ela é assim, multidimensional. No momento que você consegue trabalhar tanto com as consins como com as consciexes, você consegue ter um efeito mais potencializado nessa, digamos, pró-Reurbex, um efeito potencializador, ou no mesmo sentido, convergente com a Reurbex. Então, a TENEPS, ela atende prioritariamente às consciências extrafísicas,
A docência conscienciológica, ela atende principalmente as consins, é a que atende as consins com mais eficácia. Então, você vai conseguir fazer a mudança ou ajudar as consciências a reciclarem a partir do momento que elas entendem, elas têm a compreensão do que precisa ser feito. E não só do que precisa ser feito, mas do como fazer e assim por diante. Então, nisso, a docência ela vai atuar nesse ponto, na TARES para as consins. E as consciências, que muitas vezes acabam perturbando as consins, são esclarecidas na TENEPS, são ajudadas na TENEPS. É nesse sentido, então, que há essa convergência, essa atuação pró-Reurbex, quando você associa essas duas práticas assistenciais, essa convergência pró-Reurbex é potencializada. Agora, um teletertuliano daqui de Curitiba mesmo. Então, em efeitologia, página 38, primeira linha. Poderia exemplificar o efeito desassediante da TENEPS na psicosfera do professor? Quando o professor ele é tenepsista, ele já exercita diariamente uma exteriorização de energias benignas junto com o amparador. Isso aí, aos poucos, vai definindo, vai ajudando a padronizar, a definir um padrão melhorado da psicosfera desse professor. Então, e aos poucos também, tem um paradoxo da tenepsologia que diz que o tenepsista é o primeiro assistido pelas práticas da TENEPS. O próprio tenepsista, ele também vai ser o primeiro a ser desassediado pelas práticas da TENEPS. Então, a própria psicosfera dele ele já vai ficando mais rígida. Essa é uma tendência da prática da TENEPS. Ele vai limpando, aos poucos, a sua psicosfera. E não só a sua própria psicosfera, com o passar do tempo, até os ambientes onde ele frequenta, também vai acabar tendo uma influência positiva dessa prática da TENEPS pela psicosfera do professor. Agora, em legislogia, página 39, poderia comentar sobre a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do autoparapsiquismo interassistencial? Isso aqui tem a ver com a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do autoparapsiquismo interassistencial. Sem aplicar esforço pessoal, sem se esforçar, o desenvolvimento acaba sendo assim, muito aquém do que seria possível. Então nesse sentido, né, de aplicar o maior esforço possível para o desenvolvimento do autoparapsiquismo. E esse esforço, no caso do verbete aqui, ele está ligado com essa convergência, em você manter o esforço na sua autopercepção mais lúcida, na sua coerência multidimensional, no seu esforço bioenergético mesmo, esforço pensênico, então esforço de estudo. Isso são todas atividades interligadas, né? Não fica aquela pessoa que fica esperando o amparador, né, desenvolver o parapsiquismo para ela, ou aquela história do amparador da inspiração na aula, né? É a questão da lei do maior esforço. Né? Então, culturologia, página 39. Poderia comentar sobre a cultura da autoparapercepciologia? Página 39, culturologia? A cultura da autoparapercepciologia. Quando a pessoa começa a ter mais noção, dá mais valor para a autoparapercepção, começa a implementar as rotinas parapsíquicas úteis, começa a trabalhar com mais acuidade as parapercepções, isso é que esse verbete está dentro dessa cultura, né, de valorização da autoparapercepciologia. A maior parte do verbete aqui está ligado a isso, né? Eu queria saber na fatologia, na antepenúltima linha, de baixo para cima, né, as rotinas parapsíquicas úteis e depois a assunção de diferentes papéis na representatividade multidimensional. Essas rotinas parapsíquicas úteis, a gente respondeu logo no início, acho que você chegou um pouquinho depois, né? E elas estão relacionadas ao desenvolvimento do
do parapsiquismo. Então, quanto mais rotinas úteis a pessoa consegue implementar no seu dia a dia, melhor vai ser o exercício, a prática e o desenvolvimento do parapsiquismo diário, né? Então, aí entra a prática do EV, a prática de uma dinâmica parapsíquica, você começar a aplicar... A própria TENEPS é uma prática parapsíquica diária, a docência também. Você começa a aplicar técnicas energéticas ou técnicas de parapsiquismo, registros. Isso são técnicas projetivas, são técnicas energéticas ou rotinas parapsíquicas úteis para o desenvolvimento da Ou seja, o dia inteiro você ficar atento às parapercepções e com isso você consegue utilizar essa rotina e ir adequando e fazendo a análise, né? Eu diria assim, o ideal seria chegar o dia inteiro, mas eu ainda não consigo ficar o dia inteiro pensando nisso. Não, ficar antenado, né? Sim, ficar o máximo porque possível. Esses registros eles são justamente isso, você está antenado. Isso. Começa a melhorar, começa a aumentar o seu percentual de parapercepção no dia a dia. É mais nisso aí, é um trabalho contínuo, é um processo de desenvolvimento. E aí quando você identifica, você cria, vai inserindo na sua rotina, né? Também aquela coisa, eu já tentei fazer algumas vezes faz uma relação de tudo que é bom, todas as técnicas que são boas e tentar implementar todas elas ao mesmo tempo. Eu não tenho fôlego para isso, então eu estou começando, depois de um tempo, não, peraí, eu vou consolidar uma, depois de essa aqui está consolidada, aí eu investo em outra, essa aqui eu vou consolidando, porque a gente tem que ter noção do nosso fôlego, né? Ter o viés, né? O teu viés, né? O viés... Aglutinando. Isso, e também para não ficar tão disperso, e aí aquela coisa, mas aí não consegui fazer tudo aquilo que eu queria, então, eu não presto. Aí para não ficar aí a gente vai fazendo passo a passo. Passo a passo, não crescendo. E aí a seguinte, a assunção de diferentes papéis na representatividade multidimensional. Esses dois papéis que eu estou trazendo aqui, de docente conscienciológico e de tenepsista, são dois papéis assistenciais diferentes na representatividade multidimensional. Quando a gente começa a falar de conscienciologia, mesmo sendo professor, você começa a ser figura tarimbada. Aí toda vez que você sai do corpo, aí o pessoal já mais ou menos, você começa a ficar uma figura conhecida. A mesma coisa quando começa a fazer TENEPS. Então, é nesse sentido de você começar a assumir até papéis diferentes. Aqui são dois, mas tem uma série de outros papéis também que podem ser desenvolvidos, né? Oi, Júlio, parabéns, está muito gostoso o teu verbete aqui. Obrigado. Você coloca aqui na página 38, em binomiologia, o binômio vivência predominantemente ativa, anímica, em sala de aula, e vivência predominantemente passiva, parapsíquica, na prática diária da TENEPS. E aí aqui na docência, na antonimoniologia, você coloca docência conscienciológica sem prática da TENEPS. Como que você vê isso, professor de conscienciologia que ainda não tem a prática da TENEPS? Quais os efeitos? Você observa muita diferença na atuação dos professores nesse sentido? Olha, acho que cada um tem o seu momento, né? Tem gente até que já poderia estar praticando a TENEPS alguns professores já poderiam estar praticando a TENEPS e ainda estão, por algum motivo, procrastinando isso ou demorando para assumir esse papel. Mas, assim, é o caso de cada um. Eu não recomendo para todo mundo, aliás, não recomendo para ninguém começar a docência junto com a TENEPS. Então, uma coisa, na hora que quer começa com uma das práticas. Vê aquela que está mais à mão, aquela que está mais próxima, que a pessoa consegue fazer com se sente mais à vontade, e começa. E depois de um tempo, quando aquilo estiver estabilizado, por exemplo, depois de 1 ano ou 2, ela começa outra prática. Então, você não pode assim prejulgar. Outra coisa, muitas vezes o professor é professor e é tenepsista, e mesmo assim ele pode ter um desempenho não tão bom como um outro professor que não é tenepsista.
Tá? Então, não há uma regra assim. É lógico que, mesmo esse, que ainda não é tenepsista, e é um excelente professor, mas quando ele começar a fazer a TENEPS, a tendência é a docência dele melhorar. Sim. E, da mesma forma, o contrário. O tenepsista que não é professor, quando ele começa a dar aula, a tendência é a TENEPS dele melhorar. Então, eu acho que as duas coisas elas se potencializam. E cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai... Sim, eu acho que a gente não pode generalizar, né? Tem casos aí que a pessoa não tem condições de assumir ou a TENEPS ou a docência por alguma razão que ela tenha. Né? Uhum. Ok, obrigada. Então, agora, de Porto Alegre, uma teletertuliana pergunta, em Crescendologia, página 38, o crescendo e escagens inconscientes, escagens lúcidas. Como foi o processo de passar das escagens inconscientes para escagens lúcidas? Olha, eu não diria que eu tenho sempre escagens lúcidas, mas, assim, às vezes eu já vivencio isso. Mas não é sempre, não é sempre que eu percebo as escagens. Então, mas há um crescendo nisso, porque no início eu não percebia nunca. Né? Então, e aconteciam as escagens. Então, mais tarde eu fui entender que aquilo eram escagens. Então, mas isso é um processo que você, com o passar do tempo, com o passar da autopesquisa, da autopercepção, a pessoa vai começando a identificar qual é a sinalética da escagem. Esse comportamento, esse pesar, essa mudança de humor agora, repentina, isso não é meu. Isso já é um sinal de escagem. Eu comecei, para mim, um dos sinais que começava a pesar era influências energéticas na região da cabeça. Então, tinha alguma coisa diferente aí, uma mudança do raciocínio. Isso eu já comecei a identificar que isso aí é sinal de escagem. Tá? Então, mas não é sempre que eu identifico, não. E na 7ª linha da fatologia você fala a busca do profissionalismo assistencial. Como se pode atingir esse profissionalismo nas duas atividades, né? TENEPS e docência? Olha, eu vejo que quando você já tem uma certa autoconfiança com relação a isso, você começa a avaliar os resultados dessas atuações e você vê que você já erra muito pouco. Você já tem a margem de acerto é maior do que a margem de erros. Assim, o percentual, né? Então eu vejo que aí já começa a entrar num profissionalismo maior. Você não faz as coisas assim na hora sai. Você se prepara, você já tem experiências anteriores, já tem um certo referencial de vivências. É nesse sentido. E com o esforço, assim, com o esmero para fazer o melhor possível. E uma questão de tempo, poderia ser fixado em 10 anos, por exemplo, uma década, um bom tempo para isso, uma ou referência. depende de cada um? Eu citei exatamente esse tempo na exemplologia, de 10 anos ali, para dar uma referência de tempo. Mas, assim, isso varia bastante de pessoa para pessoa. Não dá para você dizer que, tenho 10 anos de TENEPS, então sou profissional. Ou então, o cara que está com 4 anos, vou demorar mais 6 ainda para me tornar profissional nisso. Não é bem assim que funciona. Os ritmos de cada um são diferentes. Então, mas serve de exemplo ali para você ter um gradiente aí, que isso aí também cresce, também se desenvolve. Esse sinergismo também, e o profissionalismo também se desenvolve. Eu diria assim, o profissionalismo mesmo, veterano disso, é com a UFIEX. Sim. Coroamento. Eu estava procurando aqui uma enumerologia para perguntar. Geralmente tem bastante assunto na enumerologia, mas não tem. Então, eu queria que fizesse um paralelo aí entre o princípio, né, do menos doente assistir ao mais doente e o primeiro paradoxo. O paradoxo de ser o professor quem mais aprende.
são antagônicos ou dá para fazer Não, eu não vejo que são antagônicos, não. O princípio do menos doente assistir ao mais doente é que nessa dimensão aqui, a população em geral, nós temos ainda trafares assim, grandes. E isso são, do ponto de vista consciencial, você pode considerar isso como fissuras de personalidade ou como doenças conscienciais, se podemos tratar dessa forma. E assim, sob essa forma, quem está um pouco mais rígido pode ajudar aquele que está um pouco menos. E esse é o princípio da interassistência no planeta. E a gente vai melhorando com isso, vai aprendendo com isso. Agora, o outro paradoxo do professor ser o que mais aprende, isso é observado, quem dá aula sabe disso, não só na conscienciologia, mas em qualquer área. Na hora que você vai dar aula, você vai ter que clarear aqueles conceitos para você mesmo. Você vai ter que pensar sobre aquilo, você vai ter que estudar aquilo ali. E depois de repetir aquela aula várias vezes, já surgiram várias perguntas que fizeram você pensar ainda coisas diferentes que você não tinha estudado. Então, em geral, o professor que dá aula há bastante tempo de um determinado assunto, ele é uma das pessoas que mais sabe a respeito daquilo ali, porque ele estudou muito, ele teve que pensar muito a respeito daquele assunto. Acho que as coisas não são antagônicas. Até existe um princípio latino, né, que é dicendo, dicitur, coisa assim, aprende-se ensinando. Docente, dicitur. Eu não lembro eu sei que tem um ditado assim, mas não lembro. Aprende-se ensinando. E aqui no polinomiologia, é um só. E tem vários itens aqui. Professor tenepsista, amparador da tenepes, amparador da docência, alunos com sexo assistido. Isso é um ciclo ou meio ciclo? Eu não diria que é um ciclo. Isso aí está quase uma elencologia da... Um crescendo ou não? Não é crescendo? Não diria que é um crescendo também, mas é uma espécie de elencologia e para-elencologia, ou quase uma para-elencologia associada a essas práticas, né? Então, se o professor é tenepsista, ele vai ter contato diretamente com o amparador da tenepes, com o amparador da docência, com alunos, com consciex assistidas, com consciex assediadoras, com a elencologia que está envolvida a para-elencologia, né? Elencologia e para-elencologia envolvida no processo. Júlio, tem mais uma dúvida na página 36, no primeiro item, antagonismologia. Você coloca o antagonismo tenepes estagnada, professor teático, e antagonismo professor teoricão e tenepes avançada. Mas isso é possível acontecer com a mesma pessoa ou isso aqui você fez uma analogia para pessoas diferentes? Não, eu acho que não é viável, né? Não é uma coisa prática isso acontecer, porque é difícil, você não consegue separar as atuações diferentes, as atuações principalmente parapsíquicas da mesma pessoa de forma tão estanque, tão diferentes, né? Por exemplo, se o professor é teático, ele vai estar fazendo reflexões, ele vai estar estudando, ele vai estar se reciclando, e nisso a tenepes dele também avança. Então, porque é a mesma consciência. E da mesma forma, o professor teoricão, aquele que não põe as coisas em prática, ele dificilmente vai conseguir chegar numa tenepes avançada, porque a tenepes é mais prática do que teoria. Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui como antagonismos. Isso aí não conjumina. Tá certo. Porque fica estranho, né? Obrigada. Para, Júlio, o que você acha sobre essas metodologias? Hoje em dia, por exemplo, a aula expositiva está meio em decadência, está quase que acabando. Quase que acabando não, já está vamos dizer... Está sendo bastante criticada, né? Bastante criticada, tem as metodologias ativas, que o aluno é mais participante. Como você vê na conscienciologia essa questão dessas metodologias novas que estão aparecendo, não, já existem, por exemplo, PBL, esse outro tipo. Como que você vê a aplicação dessas metodologias novas, ditas ativas, para as aulas de conscienciologia? Bom, nós estamos procurando aplicar esse tipo de metodologia no curso para a formação de professores de conscienciologia. Então, as atividades do curso, elas são
Tem atividades, tem disciplinas que a gente ministra, nós, os professores da reaprendência, os parapedagogos, né, a gente aplica, a gente conduz essas disciplinas, e tem uma boa parte que são aulas que os professorandos dão aulas estágio. Então, ele já vai colocando em prática aquilo que ele os subsídios que a gente vai passando, a gente vai passando justamente para eles irem colocando em prática essas atividades. Então, já é vivencial. E mesmo durante as disciplinas, a maior parte do tempo não é exposição. Tem uma parte de exposição, na maior parte das vezes no início, o primeiro bloco das aulas, mas depois já começa alguma dinâmica para aplicar aquilo que está se propondo, aquele conceito, aquela técnica, aquela dinâmica. Então, se as disciplinas já são mais ou menos 75% de prática, e mais ou menos às vezes entre 10% e 20% de exposição, aproximadamente. E os estágios são 100% de prática. E, além disso, ele tem outras atividades. Entrevistas metarreflexivas, tem provas, incluindo o debate, uma prova-debate. E aí a gente procura colocar esse tipo de atividade no programa. A gente tem observado que isso faz a pessoa... Ela sai daquela zona de conforto, daquela coisa de aprendizagem passiva, de ficar sentada esperando o que o professor vai falar, e ela começa a usar outros mecanismos cerebrais. Ela começa a usar, desde da abordagem cognitiva, né, de você usar outros mecanismos cerebrais de não só a audição, a visão, mas você começa a colocar os raciocínios, certas regiões do cérebro envolvidas no raciocínio, regiões envolvidas com a fala, com a articulação de ideias, elaboração de pensamentos, explicações. Então, isso tudo acaba gerando um percentual de aprendizagem, de fixação maior. Essa é a observação que a gente tem. Agora, é óbvio que tem que observar bem qual que é, para qual tipo de aluno que a gente está direcionando isso, direcionar também, observar também qual é o tipo de conteúdo que nós estamos trabalhando com os alunos e ver qual é o tipo de metodologia que se aplica a esses dois parâmetros, né? Qual que é o objetivo de aprendizagem, o conteúdo que vai ser trabalhado e o objetivo desse conteúdo, e qual é o perfil dos alunos. Então, tem que levar isso em consideração na hora de montar a metodologia. Mas eu acho que elas, no geral, elas tendem a ter um aproveitamento melhor do que somente a aula expositiva. Porque já é um desafio na pedagogia convencional, nessa mudança de metodologia. Na conscienciologia, como ela é a aula de conscienciologia é bem mais complexa, né? Acho que essas metodologias não são tão simples de se aplicar, mas, assim, a minha opinião, minha visão, é que ainda isso aí está falando dentro da formação, né, formação dos docentes, mas vamos dizer, me parece que, em geral, ainda predomina, vamos dizer, nos cursos, em geral, né, de conscienciologia... Ainda predomina a aula expositiva, né? Parece que ainda a minha poderia impressão afirmar, é que predomina, sim. Se há uma predominância grande, mas me dá a impressão que ainda predomina essa questão das aulas expositivas. Quer dizer, o professor, assim, vamos dizer, o chefe maior lá da sala, né? Então ele se coloca sempre numa posição mais, assim, acima dos alunos. E essas metodologias colocam a coisa mais horizontalizada, né? Mas o professor eles colocam mais como um tutor, como um preceptor, né? Eu não diria que o papel do professor ele não é central. Eu acho que é central também. Mas, assim, porque não dá para cair também naquele outro lado de que achar que o aluno vai aprender sozinho, que isso me parece que é um pouco de romantismo aí dentro da técnica pedagógica. O professor tem um papel central nesse processo, me parece. O aluno também. Os dois têm que ter essa interação. A gente está procurando trabalhar também com essa metodologia, com a abordagem de metodologia ativa no curso de entrada que nós estamos elaborando na reaprendência. Então tem uma abordagem também, procurando levar em conta o que a gente aprendeu na elaboração do curso para formação de professores. Interessante. Bom. Boa tarde, Júlio. Eu não sei se você já falou na página 38, a neossinapseologia,
Já comentou? Você Não. poderia comentar, explanar mais, por favor? Neossinapsologia. As neossinapses docentes, favorecendo as neossinapses parapsíquicas na TENEPS. Tem a ver com aquela parte do estudo. Então, quando o professor ele vai estudar algum assunto para trabalhar numa aula que ele vai ministrar, ele vai estudar aquilo ali. E o professor é aquele que mais aprende dentro de uma aula, né? Então, ele vai estudar aquilo ali, vai pensar, vai refletir sobre o assunto. Isso vai dar neossinapses. Você vai acabar tendo uma visão mais clara daquele assunto a partir do momento que você estuda ele em profundidade. Tá? E isso vai clarear também, vai favorecer as neossinapses parapsíquicas na TENEPS. Então, o professor vai dar uma aula, por exemplo, de fenômenos parapsíquicos. Ele vai entender melhor os próprios fenômenos que acontecem, vai conseguir ter mais nitidez para separar para classificar, para entender melhor os fenômenos parapsíquicos que acontecem com ele durante as práticas da TENEPS. Então, é nesse sentido, o estudo, a docência, ela clareia principalmente a parte teórica da vivência prática que ele está tendo na TENEPS. Então, essas duas coisas, isso ajuda bastante, ajuda na própria prática, você entender a prática e, às vezes, mudar o seu comportamento. Entendendo a prática, você pode mudar o comportamento e facilitar a própria prática, né? Voltamos aqui às perguntas dos teletertulianos. Temos aqui de Florianópolis. Ele pergunta: professor Júlio, Laboratoriologia, página 38. Poderia falar sobre o laboratório conscienciológico da TENEPSologia? Aí ele comenta aqui: no holopensene do momento pós-TENEPS, enquanto laboratório, é possível fazer uma correlação entre os registros da TENEPS e os registros docentes? Quer que eu leia de novo? Que são duas partes aqui. Primeiro ele está perguntando assim: poderia falar sobre o laboratório conscienciológico da TENEPSologia? Aí ele complementa que, considerando, pelo que eu entendi, o próprio laboratório, a própria TENEPS dele como um laboratório. São duas acepções possíveis para isso. A laboratório que a pessoa tem em casa, se ela transformar aquilo num experimento, a sessão de TENEPS dela, aí aquilo pode se transformar num laboratório também. Mas aqui no CAEC, eu não sei se na Araceu, no IPC também tem laboratório de TENEPS, ou de TENEPSologia. Foi mudado o nome, né? Tem? Estamos falando que tem um laboratório também. Que é um laboratório específico, que a pessoa vai lá e vai fazer o experimento dentro do laboratório, dentro de um ambiente preparado durante 1h30 lá para fazer o experimento. Então aí vem um amparador especialista nisso, mesmo que a pessoa não faça a TENEPS, ela pode vir fazer esse laboratório para ter uma experiência, para ter uma noção de como é que é uma sessão de TENEPS. Então é um laboratório que pode ajudar a pessoa a entender, mesmo sem assumir o compromisso, que é bastante sério, que é o compromisso de assumir a TENEPS pelo resto da vida. Então, se ela ainda não está segura com relação a isso, uma opção é fazer o laboratório da TENEPS num campus como o CEEC. Então, aí agora ele pergunta assim, considerando agora o laboratório dele. Então, no holopensene do momento pós-TENEPS, enquanto laboratório, é possível fazer uma correlação entre os registros da TENEPS e os registros docentes? Registros da TENEPS, sim, é frequente acontecer inspirações durante a TENEPS antes das aulas de conscienciologia que você vai dar mais à frente. Também pode acontecer ao contrário, depois da aula pode acontecer digamos, os esclarecimentos remanescentes, aquilo que não deu tempo de esclarecer durante a aula. Às vezes vem as consciências doidas da vida querendo te perguntar aquilo. E vem com aquela dúvida na cabeça e aquilo ali fica ressonando e muitas vezes é na TENEPS que acontece o esclarecimento, que acontece a telepatia que consegue esclarecer aquelas dúvidas. Tá? Então, isso aí é uma coisa também. Agora, eu não entendi bem o que ele quer dizer com o registro docente. Também não entendi, mas assim, talvez seja das experiências que ele teve na TENEPS e das experiências que ele teve como docente, as inspirações, né? O registro docente, aí, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com isso, mas o
o registro da TENEPS, você pode ter as anotações, né, no registro da TENEPS seriam úteis para a sua próxima aula. Da mesma forma, se esse registro docente aí for relativo às suas parapercepções ou à avaliação da própria aula, isso aí pode ser útil, pode ser levado para trabalhar na TENEPS também. Então, se não ficou claro aí, por favor, mãe, manda de novo a dúvida que a gente procura esclarecer. Alzira? Pode perguntar. Aqui é uma pergunta que você já respondeu também. Ele está perguntando na página 39, Culturologia, a cultura da auto-parapercepciologia. A vivência maior dessa cultura é a tendência que leva o tenepsista para o processo da TENEPS 24 horas, intensificando na docência? TENEPS 24 horas, ela já é uma TENEPS avançada e que assim, já é de tenepsista veterano, né? É lógico que essa cultura aqui ela vai ajudar eu diria que é até necessária para se chegar nisso, para se chegar na TENEPS 24 horas, sim. Aí ele está perguntando, intensificando na docência, né? A docência potencializa claro, isso. Potencializa, né? Não tem como. Agora, poderia comentar sobre os cursos avançados da Conscienciologia, exemplo do ECP2, no qual os participantes tenepsistas ficam dispensados da TENEPS enquanto estão no curso, uma vez que ali ocorrem assistências multidimensionais. Em geral, as consciências que seriam levadas para a TENEPS do tenepsista, elas já são atendidas no próprio campo. Então já é feita uma exteriorização de energias ali com bastante intensidade e muitas vezes certamente, né, com um nível de profundidade maior do que de uma pessoa só, porque ali tem um grupo de pessoas exteriorizando energias simultaneamente, com amparadores também especialistas trabalhando ali de maneira ostensiva para essa assistência. Então, acho que é mais nesse sentido, né, elas já estão sendo atendidas ali. Mas é uma manhã inteira o campo, né? Sim, a extensão, o tempo do campo é até maior do que o tempo de uma sessão de TENEPS. Dentro da sua experiência na reaprendência, por exemplo, você poderia falar para a gente quais são os gargalos que as pessoas enfrentam mais para ser docente em Conscienciologia e o que facilita, quais são os otimizadores para ser docente em Conscienciologia? Eu acho que aí vai depender bastante do perfil da pessoa, mas uma das coisas que é gargalo, que a gente tem observado para muita gente, é o estudo. É uma coisa básica, assim, de compreensão da Conscienciologia. A pessoa tem a vontade de fazer, de dar aula de Conscienciologia, mas ela ainda, por exemplo, ela leu pouco a respeito do assunto. Ela não leu os tratados, ou o nível de leitura dela dos tratados ainda é bastante baixo. Não estou falando que para começar a docência tem que ter terminado de ler os tratados todos, mas a leitura deles ajuda bastante. A leitura e o entendimento disso, o debate com outras pessoas a respeito do assunto. Você fazer mesmo os cursos de entrada algumas vezes ajuda digamos assim, para tirar dúvidas, para verificar se aquilo que você entendeu da primeira vez faz sentido. Outro professor falou às vezes, a gente sabe que quem dá aula de Conscienciologia sabe que normalmente é bastante frequente não dar tempo de abordar todo o conteúdo em sala de aula. Então, se a pessoa fez um único curso de entrada e depois ela quer se tornar um docente, muitos dos assuntos podem nem ter sido abordados naquele curso que ela fez. Então, vale a pena reciclar, vale a pena fazer as leituras dos tratados, vale a pena fazer debates com outras pessoas, fazer até os cursos avançados. Esse é um dos requisitos mais que a gente observa que tem impactado bastante gente, tá? Essa coisa de não dominar o conteúdo. Outra coisa, às vezes, é a questão... Aí entra... Eu não sei dizer se a frequência é muito grande, mas eu lembro de vários casos de pessoas que tiveram que se superar no sentido da autoestima.
Eles achavam que não tinham condições de dar aula, se sentiam sempre por baixo, se desvalorizavam aquilo que conheciam. E não topavam, não bancavam o estudo, a organização docente. Tem um outro público que às vezes acaba vindo com aquela abordagem antiga que o Amin colocou antes aqui, que é na hora sai. Então vem sem se preparar, vem para a aula sem se preparar, sem estudar adequadamente, sem se organizar para isso, e por aí vai. Alguns mata-burros são bastante comuns aí nisso aí. E não são coisas avançadas. A gente não está assim, esperando que a pessoa venha para começar a dar aula já sendo desperto, ou sendo, no mínimo, EPICOM para começar a dar aula. Não é isso, não precisa disso tudo. Tá certo? Mas tem uns pré-requisitos, né? Ter lido, ter participado, porque senão o conteúdo fica... Outra coisa que precisa ter vínculo com o voluntariado, assim, para a pessoa entender como é que funciona, para ter um pouco mais de vivência de voluntariado, de conscienciologia mesmo, de grupalidade, e entender isso aí precisa ter um pouco também de vivência de voluntariado. Legal. E você acha, o que dificulta? Quais, assim... O que dificulta, você já falou, mas o que otimiza? Quais são as pessoas que, por exemplo, chegam lá e rapidinho vão para frente? Em geral, são as pessoas que têm um perfil oposto daquilo que eu falei. Então, uma pessoa que gosta de estudar, tem gente que já chega praticamente pronto, assim, no sentido de a pessoa tem uma boa articulação, ela tem uma articulação de ideias, né, uma articulação de raciocínio, ela consegue expor de maneira tranquila, de maneira organizada o seu próprio pensamento. Tem outras que têm um pouco mais de dificuldade com isso. Então, e aí isso precisa ser trabalhado, precisa ser organizado. Aí a pessoa precisa ter técnicas de organização do seu próprio conhecimento um pouco mais, precisa se apoiar um pouco mais nessas técnicas. Então, aí varia de acordo com a dificuldade de cada um, mas, sim, o perfil daqueles que já vêm prontos, que vêm mais facilitados, pessoas que têm autoconfiança, em geral, conseguem se colocar de uma forma mais otimizada, conseguem falar assim, sem o receio, sem o medo de se expor. Obrigada, Júlio. Já que você falou em docência, com relação a TENEPS, vamos começar do início, né? Já que devido à experiência que você tem no assunto, só para conjecturar, né? Se a pessoa, por exemplo, ainda tem estabilidade, se não tem organização, se viaja muito ou se mora em casa de família ou numa pensão, tem todas as dificuldades, como é que ela pode fazer a TENEPS? Porque até eu fiquei bastante antenado, porque esse dia chegou um verbetógrafo aqui, apresentou verbete e em menos de um ano, acho que ele tinha, de conhecimento da conscienciologia, já apresentou verbete, já está fazendo TENEPS. E será que não precisa uma preparação melhor ou chegar aos 40 anos, como manifestou aí? Porque, ou a pessoa, no caso, aí é intermissivista de primeira linha, então já chega pronto. Como é que é? Cada um tem o seu ritmo, né? Tem as suas condições já. Então, tem gente que consegue, por exemplo, se organizar financeiramente bem mais cedo que outros. Esse é um detalhe. Outra coisa, a questão afetiva. Também tem gente que já se organiza mais cedo, é mais estável, mais tranquilo com relação a isso. Aí, por aí vai. A questão do domínio de bioenergias, ler, entender de conscienciologia. Tem gente que demora mais para começar a engrenar, né? E tem outros que já são mais rápidos, já tem mais, não tem tanto problema assim. Agora, se a pessoa ainda mora em pensão, viaja muito, ou viaja toda semana, não tem um quarto onde pode dormir sozinha, por exemplo, então aí é interessante planejar e resolver essa situação, né? Se ela coloca como meta para ter a TENEPS, para fazer a TENEPS, então se organiza para isso. Em quanto tempo ela consegue uma moradia adequada? Em quanto tempo ela consegue
aquela coisa de uma certa independência financeira. Não estou falando aqui de ter 1 milhão, de juntar 1 milhão, mas assim, de não ficar dependendo da mesada dos pais. Então, isso aí é questão de a pessoa começar a se mexer, né? Eu não quero ser cobaia, né? Mas eu estou nessa há muito tempo, né? E não consigo começar a TENEPS. Já tive uma tentativa e meia e não há jeito de regularizar a situação para começar. Aí é bom ver aí no caso específico, né, o que está impedindo, e vai atrás desse problema. Se esse é o objetivo, aí é coisa de engenheiro, né? Vai atrás o problema é esse, então como é que eu vou resolver esse problema? E aí identificar, né? Tem 3 problemas para resolver. Ok, então qual que eu consigo resolver primeiro? Esse aqui, então resolve. Aí depois vai o outro. E faz o planejamento, não ficar parado esperando que um dia eles vão se resolver sozinhos. Acho que é mais por aí. Resolver aos poucos, então. Isso, vai resolvendo aos poucos, é um processo, né? Agora, Júlio, aqui na exemplologia você comentou que tem os primeiros 6 meses no mini sinergismo, depois aquele da primeira década, após a primeira década, você até comentou aqui com o Eucárdio. Agora, essa questão aí dos primeiros 6 meses, com relação à docência, você acha que existe também esses 6 meses também podem ser conturbados, como podem ser a TENEPS? Existe essa correlação também com relação à docência? Eu acho que até certo ponto, sim, porque é um tempo aí de insegurança inicial, mas eu não vejo que seja tão crítico quanto no caso da TENEPS. Eu acho que na TENEPS é um pouco mais, isso é mais bem definido, assim mesmo porque a prática da TENEPS ela é uma prática diária. A docência, não necessariamente. Às vezes a pessoa se envolve num curso hoje e tem outro curso daqui a 6 meses. Então não é uma atividade necessariamente tão regular quanto a prática da TENEPS. E outra, a prática da docência, hoje, na maioria das vezes, o professor iniciante ele não começa sozinho. Ele começa na maior parte das ICs, tem algum outro professor junto com ele no início, nas primeiras aulas. Pelo menos isso é recomendado aí para professores iniciantes, né? Então, por isso, ele já tem a quem recorrer, não é uma coisa tão eu sozinho e com os amparadores, né? Como era antigamente. Antigamente, sim, antigamente era assim, era a técnica, o tempo da chapa quente, né? Chapa quente, Mas hoje já passou essa fase, já estamos em outro nível de amadurecimento grupal, né? E a chapa já não está tão quente assim, né? Isso. Eu tenho uma pergunta aqui de Porto Alegre, mas ela é repetida. Se puder dar uma geral aqui, ela está perguntando na ciclologia, na página 38, explanar o ciclo de qualificação da praxis parapedagógica. Sim, esse ciclo, a gente trabalha com ele no curso lá para formação docente em Conscienciologia. A gente considera que separando aí a gente pode separar em 5 tipos de focos ou de atividades desenvolvidas por um professor de Conscienciologia veterano. E que essas 5 etapas são conteúdo, depois a transposição didática. Conteúdo é o seu domínio sobre o assunto, a sua cognição a respeito daquele tema. A transposição didática já envolve aí a parte da separação dentro desse conteúdo que você domina, qual é o conteúdo que vai ser ministrado dentro daquele tempo específico da aula, considerando aí o objetivo de aprendizagem, considerando o público-alvo daquela aula. Então, essas 2 atividades, o conteúdo e a transposição didática, também são consideradas do ponto de vista da pedagogia. E até esse termo de transposição didática não é um neologismo, ele não é um neologismo da Conscienciologia, ele é um termo que nós emprestamos aí da própria pedagogia. Mas a partir da 3ª etapa já envolve aí o parapsiquismo, que a 3ª etapa, no nosso caso, já é a interação com o campo energético parapedagógico da sala de aula. Então, como é que está a formação do campo? O campo está tranquilo? Está favorecendo autorreflexões? Ele está havendo algum fluxo energético diferente?
como é que está a percepção energética? A partir dessa leitura do campo, a pessoa muitas vezes consegue fazer identificação de demandas assistenciais dos alunos, consegue fazer, consegue abrir a porta para a percepção dos amparadores, para a percepção quanto à atuação dos amparadores. A quarta etapa já é o fazer parapedagógico, onde os amparadores atuam diretamente. Então aí surgem as inspirações, tanto para o professor quanto para os alunos, quando essa inspiração ela vem direto da multidimensionalidade, direto do amparador extrafísico. E o objetivo de toda uma explanação, ou toda uma aula, é quando você chega na interassistência, que é quando acontece aquela compreensão do aluno. Então, quando ele abre aqueles olhos assim, agora eu entendi. Agora eu entendi, que muitas vezes não é falado, mas muitas vezes é percebido na expressão facial, ou nos gestos da pessoa, ou até às vezes nas energias. Isso aí é o objetivo interassistencial, que é a compreensão. O objetivo da TARES é que o aluno entenda, que o aluno compreenda o que está se querendo passar. Então, esse aí, a partir do momento que ele compreender um determinado conceito, ele já pode passar para o próximo conceito, que depende desse conceito anterior. Então já passa para o próximo conteúdo. O que a gente observa dentro dessa prática na formação docente é que se o professorando ele não está seguro com relação às duas primeiras etapas, ou se não está seguro com relação à primeira etapa do conteúdo, dificilmente ele consegue se tranquilizar para fazer a transposição didática adequada. Ou seja, ele não consegue organizar bem os conteúdos se o conteúdo não está claro para ele. Ele não consegue se expressar adequadamente se ele está preocupado demais com aquele conteúdo. Da mesma forma, se ele não... Aí, a partir do momento que ele já calçou bem o conteúdo, já domina o conteúdo, já preparou bem o conteúdo para essa aula, está bem preparado os recursos didáticos, já sabe mais ou menos como que ele vai falar. Aí ele pode se ocupar com as parapercepções. Então aí ele começa a interagir com o campo, começa a abrir espaço para a interação da equipe extrafísica e consegue ter mais facilidade de interação com a equipe extrafísica e ampliar o escopo da assistência. É possível fazer assistência só com conteúdo? É possível. Mas em sala de aula de conscienciologia, às vezes a assistência ela é parapsíquica. Ela é pelas energias, ou às vezes é captando alguma informação que não foi dita. Até pode ser falada, mas ela foi inspiração do amparador para tocar naquele assunto. Então, se essas portas não estão abertas, pode ser que determinadas assistências não sejam realizadas em sala de aula. Então, para nós, esse ciclo aí, ele envolve a preparação, o esforço, a cognição do professor, e envolve também o parapsiquismo. E aí, por isso que eu coloquei ele aqui nesse verbete também, porque ele tem essa conexão de ombro a ombro com o amparador, que em parte é desenvolvida na TENEPS também, é potencializada na TENEPS. Pessoal, nós temos aqui algumas divulgações. Nós vamos ter o curso Imersão Progestioterápica, promovido pela OIC, nos dias 28, 29 e 30 de agosto, quer dizer, esse próximo final de semana agora. Então, quem tiver interesse é só procurar a OIC. Aqui nós vamos ter a segunda semana de holotecologia, que vai ser aqui de 2 a 6 de novembro aqui no CAEC. Tá, vão ter várias atividades aqui, de sexta, sábado e domingo, vários minicursos, campos bioenergéticos. Também quem tiver interesse agora procura aqui a recepção do CAEC. Vamos ter aqui o primeiro simpósio internacional de ressomatologia, dos dias 10 e 11 de outubro de 2015, no Discernimento. Tá? Um evento patrocinado pela Evolucim. Um simpósio internacional de ressomatologia. Também tem vários palestrantes aqui, muitas pessoas aqui que vão apresentar nesse simpósio. A Cosmoethos, que é uma IC, ela está divulgando aqui o curso Holossomaticidade sob o prisma da cosmoética. Dia 5 de setembro, vai ser num sábado, também no Discernimento.
Então, quem tiver interesse, procura aqui a Cosmoethos. Nós vamos ter aqui o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia. Tem 2 modalidades, presencial e EAD. O módulo 1 vai ter início 29 e 30 de agosto, também no próximo final de semana. Também são vários aí professores. Quem tiver interesse, também procura aqui o telefone do CAEC, 3525-2652. A Editares está avisando que lançou edições eletrônicas de alguns livros conscienciológicos na Amazon. Depois vão ser lançados outros. Os 4 primeiros são Vontade, da professora Dulce, Clarividência, do professor Rodrigo, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, e Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffmann. Esses são os 4 primeiros que já estão na Amazon. Aqui tem um jantar no Mabu, não, almoço no Mabu já foi, 22 de agosto. Isso aqui já passou. O Conscienciograma Sem Drama, a próxima turma, novembro de 2015. Ele é aos domingos, o horário das 19 às 21, são 26 domingos consecutivos, 6 meses. E mais informações podem obter pela Conscius. É o site da Conscius ou o telefone da Conscius, 2102-1460. Também vamos ter o curso de campo e imersão em conscienciometria nos dias 6 a 8 de novembro, no Mabu, no Hotel Mabu, também promovido pela Conscius. Tá? São 4 epicons aqui que vão ministrar o curso, além de uma série de atividades aqui. Isso aqui também já foi. Vamos ter agora o curso 40 Manobras Energéticas, nos próximos dias 20, também 28 e 30 de agosto, próximo final de semana, aqui em Foz do Iguaçu. Então é isso. Mais alguma pergunta vocês têm? Gostariam de perguntar? Na página 38, sinergismologia, o sinergismo, energomasatologia e mentassomatologia. Você podia explanar, por favor? Na segunda linha. Sim, uma aqui eu coloquei a energossomatologia e a mentalsomatologia porque são as 2 especialidades assim predominantes na docência, principalmente a mentalsomatologia, e na TENEPS a energossomatologia, embora as 2 tenham conexão com as 2 atividades. E também porque esse é um sinergismo aí bastante ligado à desperticidade, né? Então, a desperticidade também está ligada com essas duas especialidades. Deixa eu ver. A energossomatologia, principalmente durante as práticas da docência, o professor vai trabalhar basicamente energossoma, exteriorização de energias, é o foco principal ali. E é lógico, colocando o padrão pensênico e pelo contato com as consciências amparadoras surgem inspirações, surgem outros fenômenos parapsíquicos, pode começar a desenvolver o parapsiquismo de uma forma geral, né? Mas, assim, o exercício diário promove o desenvolvimento da energossomatologia. E a prática da docência, ela vai, inevitavelmente, a pessoa vai ter que estudar. E estudando vai desenvolver também a mentalsomatologia. Com certeza. Obrigada. Viu? Agora, Júlia, aqui no final da parafatologia, na penúltima linha, você fala dos extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados pelos amparadores, em função da TENEPS. Você podia comentar sobre esses extrapolacionismos? Uma das as personalidades lá, em termos de, até questão de prova de conscienciologia, né? Uma das personalidades que mais vivencia extrapolacionismos é o tenepsista, né? É uma das... E esses extrapolacionismos, assim, daqui a pouco, por uma intervenção, um investimento de amparador, eles te mostram como é que vai ser o próximo passo. Então, dá uma expansão, um pouco de lucidez, você fica alguns dias com uma lucidez mais aware, mais acelerada, uma lucidez mais ampla. Ou então, daqui a pouco começa a ter uma parapercepção, passa alguns dias com uma percepção mais aguçada. E isso aí vai acabar desenvolvendo. E essas vivências
você acaba usando isso também, mesmo que no momento da aula você já não está mais com aquele extrapolacionismo, mas você já tem uma referência. Então você consegue até entender e explicar o que é aquilo ali. É mais nesse sentido, o aproveitamento dessas experiências, né, em função desses extrapolacionismos, como enriquecedores da sua casuística, enriquecedores até de esclarecimento de perguntas relacionadas ao assunto, para você entender, às vezes, o que o aluno está passando, que às vezes o aluno está passando por um extrapolacionismo. E se você já tem uma referência daquilo, te ajuda a entender e esclarecer isso. O seguinte, na questionologia, você poderia ler e ampliar esses 3 conceitos, esses três questionamentos, até porque é um dos mais longos que eu tenho visto no verbete até agora, relacionando principalmente com a sindromologia, que seria a síndrome da procrastinação de tudo isso. Eu não sei se a gente poderia classificar, porque dizer que a pessoa está procrastinando já é uma coisa bastante específica, né? Você tem que conhecer bem o caso para dizer. Então, é uma coisa que eu não boto a mão nessa cumbuca, né? Mas eu sei que o caso existe esse tipo de situação. Então, você, leitor ou leitora, na condição de professor de Conscienciologia, já considerou a possibilidade de iniciar as práticas da TENEPS? Então, teve até as perguntas de pessoas que fizeram no início ali, se a pessoa faz só uma atividade ou outra, ela está realizando assistência também. Mas no momento que ela passa a assumir as 2 atividades, ela potencializa as 2 atividades. Uma acaba potencializando a outra, né? Então, será que há quanto tempo eu estou esperando para praticar a TENEPS? Se eu já sou professor por exemplo, há 10 anos. Será que isso já não está sendo uma procrastinação? É bem assim, há uma chance grande de ser. Tá? Na condição de tenepsista, já pensa em dar aulas de Conscienciologia? A mesma coisa, se a pessoa já faz TENEPS há 10 anos, será que já não é hora de assumir o outro papel também, de professor? Se ela entende isso tudo, já tem a vivência de TENEPS há tanto tempo, será que esse Labicon não pode ser doado de outra forma também, ajudando as outras pessoas? É nesse sentido. Na condição de professor tenepsista, tira proveito do sinergismo TENEPS-docência? Ou seja, às vezes o professor já é tenepsista há bastante tempo, mas nem se dá conta disso, ele não aproveita na sala de aula, parece que são 2 coisas, há uma dicotomia aí, ele não lembra da TENEPS durante a aula, e não lembra da aula durante a TENEPS. Será que, aí nesse caso, ele não está tirando proveito, o proveito evolutivo disso, de procurar aproveitar pelo menos as inspirações que acontecem durante a TENEPS para a sua aula, ter consciência de que a TENEPS pode te ajudar a assistir aquelas consciex que estão presentes na sua aula, sabe? Começar a ter lucidez com relação a essa potencialidade, a esse valor que tem aí que não está sendo, às vezes, aproveitado. Em consequência, por conclusão, se poderia dizer também que o título do verbete podia ser, também como está na sinonimologia, interação entre TENEPS e docência conscienciológica, exato. Poderia ser, sim. Eu acabei considerando o sinergismo para destacar esse efeito potencializador de um sobre o outro, mas pode ser, sim. Interação seria uma simples relação de um com o outro. Né? Isso, que um interage com o outro. Isso, o sinergismo ele é mais específico, né? Potencializador recíproco, como diz a definição. Isso. Eu procurei dar ênfase mais para essa potencialização mútua, né? Ora, Júlio, lá na efeitologia, na página 38, você podia comentar o segundo efeito, o efeito automotivante? Isso aqui é legal depois que quando você consegue vislumbrar isso, quando consegue ter esse efeito. Esse efeito geralmente é percebido quando você tem um mesmo público que está fazendo um curso modular. São várias aulas e você está presente em várias aulas.
Aí você detecta um determinado problema que você não conseguiu resolver direito na sala de aula. E coloca os nomes dos alunos lá para a sua TENEPS. Aí na próxima aula, eles já vêm diferentes. Já vem com um sorriso melhor, já vem a expressão facial já mudou, você começa a ter os comentários já são outros. Aí você vê que o que mudou entre a terceira e a quarta aula? O que mudou entre as duas aulas? Foi eu que coloquei o nome lá deles na TENEPS. Isso aí dá uma espécie de uma confiança, digamos assim, quando você vê o resultado do seu esforço ou da assistência realizada, isso é bastante motivante. Assim, te renova o gás para continuar dando aula com mais ânimo ainda, continuar botando mais energia na prática da TENEPS. E assim, eu achei bastante legal quando eu consegui ver isso pela primeira vez, assim, o semblante mudando das pessoas. A percepção íntima, aquilo ninguém tira de você. Não, realmente fez efeito. Porque a maior parte do efeito da TENEPS, ele não é percebido pelo tenepsista. Então, você vê, e quando tem esses retornos, assim, isso é bacana, você vê que está tendo resultado. Né? Agora, uma pergunta de Recife. Professor Júlio, a feitura de artigos esclarecedores ou cursos online podem se enquadrar no conceito de educador conscienciológico? Sim, eu vejo que sim. Agora, quando você está escrevendo a diferença entre você escrever um artigo, escrever um livro e dar aula, quando a aula é presencial, ou então mesmo quando é à distância, mas que permite a interação, eu vejo que o principal diferencial disso é a possibilidade do aluno fazer perguntas. E esclarecer a dúvida dele. Ele coloca a demanda dele. Essa parte dessa interação, ninguém tira da aula, o livro não vai conseguir suprir isso. Então, isso ajuda você a entender, a docência ela vai, inclusive, qualificar a sua próxima obra. Se você é autor, a próxima obra, depois da docência, ela ajuda você a entender melhor como que o seu aluno pensa, quais são as questões mais comuns, as dúvidas mais comuns, e procurar esclarecer isso aí. Isso vai potencializar, inclusive, o livro. Então, daria até para escrever um outro verbete sobre isso, sobre a interação entre o autor e o docente, por exemplo. É uma possibilidade. Eu não sei se existe verbete sobre isso ainda. Não conheço, não. Mas agora, essa questão do ensino à distância, como você vê essa questão das práticas energéticas no caso de ensino à distância, no caso de curso de Conscienciologia? Nós não temos ainda muita experiência para isso. Eu vejo que é uma coisa que precisa ser estudada, e se vai ter bons resultados ou não, quais os requisitos, em que casos que a gente pode fazer isso ou não, que tipos de prática podem ser feitas, e quais são os requisitos dos alunos, por exemplo, o que ele já precisa ter entendido para começar a fazer uma prática energética. Pode ser aluno iniciante? Não sei, isso nós ainda não discutimos. É meio complicado, né? Ele fazer na casa dele, no local onde ele estava, assim, uma coisa que a gente não sabe qual vai ser o efeito, né? Não sabe qual vai ser o efeito, não sabe se ele está entendendo aquilo direito ou se está mistificando, se está... a gente não sabe direito o que está acontecendo. Às vezes ele pode estar ingenuamente achando que pode dar conta de um condomínio inteiro que está do lado e não é bem assim. Então, aí coisas que precisam ser estudadas, sim. Vale a pena estudar isso para ver até onde se pode ir, né, com essa questão, e quais os requisitos, os cuidados que precisam ser feitos. Requisitos em termos assim de professor. O professor precisa ser tenepsista para isso ou não? Não sei. São coisas que precisam ser discutidas, debatidas, precisam ser estudadas. Eu posso dar um experimento da Consus. Nós temos curso online, a gente faz trabalho de energia assim, antes de começar, e quando termina o curso também fazemos a desassim, mas nós temos todos os critérios que a gente vai, manda os critérios de participação, critério de autoenergometria, que nós lá chamamos de energometria, esclarece
que a pessoa vai estar no local de poder dela, vai estar sozinha, organiza, e a pessoa percebe muito bem o trabalho de energia, eles dão relato, eles vêm aqui, participam do curso, pode vir presencial quando a pessoa é de fora, vem aqui, eles nos dão um feedback de que faz uma diferença muito grande. Quando a gente começa o trabalho de energia, que assenta e organiza para depois começar no conscienciograma, aí a gente explica o conscienciograma. Depois eles têm um campo conscienciométrico, que eu acho que você já fez também, né? Como é o campo conscienciométrico. E no final tem a desassim também. A gente faz a desassim também. Os efeitos que a gente percebe é muito positivo. Isso nós já temos bastante feedback. Agora, um dos critérios nossos de docência na Conso é que todo professor é tenepsista. Então é um dos critérios nossos. Agora, o aluno ele tem que ter um pré-requisito para participar do curso? Ou não? Esse curso aí de online, ele é um curso de entrada da Conscienciologia. Bom, aí já tem uma... Já tem base, sim, ele já tem base. Pelo menos alguma coisa ele já viu, né? Como assim? Você queria perguntar? 9. Fobiologia. A eliminação da tanatofobia. Com o tema do verbete, você poderia dar uma explanação? Eliminação da tanatofobia. No caso de... Tanto o professor que está falando sobre conscienciologia, ele está falando sobre amparadores, está falando sobre assediadores, está falando sobre guias cegos, consciências assistidas, o tempo todo, e lá ele vai fazer exercícios bioenergéticos com os alunos. A tendência são esses dois medos aqui, eliminar, superando gradativamente o medo de consciência, que é comum aí, e a outra coisa depois a eliminação da tanatofobia, que é o medo da morte. Então, e na própria prática da TENEPS também, se o tenepsista está se dispondo diariamente a ser, digamos assim, a dispor do corpo dele para passar por uma semipossessão benigna de uma consciência extrafísica, ele já está convivendo, já está se aproximando desse convívio com as consciências. E isso, naturalmente, ele vai superando esse medo da morte aí, essa questão de eu não sou o próprio corpo. Esses conceitos começam a ficar mais claros. Em geral, a pessoa tem muito medo da morte quando ela se identifica com o corpo. Né? Então, Por isso que tem que ter a prática, né? Isso aí são práticas parapsíquicas que vão facilitar esse tipo de atividade, né? De tipo de superação dessas fobias. Eu queria até aproveitar aí, nós vamos ter também aqui uma das coisas que não foi falado aqui, é que a Repreendência está conduzindo aí também, agora no mês de outubro, uma semana aí, que vai ser a Semana da Reeducação também. Vai ter assuntos assim como esses de parapedagogia. Dentro da Semana da Reeducação vai ter o 3º simpósio de parapedagogia, em que boa parte desses temas aí vão estar sendo discutidos de maneira bem mais detalhada, mais ostensiva e mais debatida, né? Então, vai ser em outubro. Né? Júlio, como você vê, agora fazendo um exercício de futurismo, não sei se tem alguma utilidade, mas como você vê a questão ou de uma faculdade de conscienciologia, ou da introdução de disciplinas conscienciológicas em faculdades? Você acha isso muita viagem? Como você vê Eu acho que até é viável, eu acho. Isso a médio prazo, aí eu acho que é viável, sim. Agora, uma universidade da conscienciologia, nós já estamos aventando essas possibilidades dentro da própria Repreendência, em parceria com as ICs especialistas em determinados assuntos. Então, por exemplo, a Repreendência daria um curso de entrada e depois disso identifica que está havendo demandas para cursos sobre conscienciometria. Então, para esses cursos de conscienciometria, vai ser chamado o pessoal que é especialista em conscienciometria, que é a Conscius. Aí, determinado lugar está havendo uma demanda para estudos sobre retrocognição. Então vamos chamar aqui o pessoal da Consecutivos para abordar essas questões retrocognitivas e assim por diante. Então, uma das
das formas de se trabalhar isso é a parceria entre todas as ICs e a Reaprendência, por ter esse foco mais de base, então seria mais responsável por esses cursos de entrada e algumas especialidades na área da educação junto com as outras ICs, promovendo os cursos de aperfeiçoamento, de especialização. Então, nesse sentido é interessante. Muito bom. Agora, Júlio, nós estamos chegando ao final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de abordar, algo que não foi falado aí no verbete, que você gostaria de concluir ou complementar alguma questão? Eu acho que isso aí, acho que até agora foi abordado aí, foram abordados os principais tópicos aí do verbete. Eu agradeço aí a oportunidade aí de estar falando aí sobre esses assuntos, né? Então, nós agradecemos aqui ao professor Júlio pela sua apresentação do verbete. Como sempre, esperamos, né, os próximos verbetes do mesmo nível e da mesma qualidade, ou até melhor. Agradecemos aqui a presença de todos os tertulianos, a participação dos teletertulianos, e passamos então para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. A Mara com o curso 40 manobras, a Valdirene com Acoplamentarium, a Nereida com a 4ª edição do PEP, a Fátima com o curso Holossomaticidade sobre o prisma da cosmoética e a Alzira com o curso de campo Imersão em Conscienciometria. Bom, viemos reforçar o convite para o curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer no próximo final de semana, aqui em Foz do Iguaçu, na sede da CIP. 40 Manobras é um curso prático. Qualquer pessoa, mesmo aquele de primeira vez, em curso de Conscienciologia, tem condições de acompanhar o curso, porque ele é prático. Então, sempre é requisito. E ele objetiva promover a vivência das bioenergias, intensifica a troca de experiência entre os alunos e ajuda a melhorar a autoconfiança no processo assistencial e a utilização de forma consciente das bioenergias no dia a dia, com isso desdramatizando o trabalho com as energias. Informações através do telefone 45 2102 1421 após as 15 horas. O curso é com o professor Epicom Mário Oliveira e é na sede da CIP no Discernimento a partir da próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã. As vagas são limitadas. Também podem contatar através de acip@acip. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentário. No mês de setembro, nós vamos ter 2 cursos. O primeiro, do dia 18 ao dia 20, a temática será Conviviologia, e os EPICONs, a Miriam Sanches, o Frederico Gunning e a Lilian Zolé. E nos dias 25 a 27 de setembro, a temática será África, com os EPICONs Kátia Aracaki, João Aurélio e Tony Muscoff. Então, todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo, na ampliação e das parapercepções, podem procurar a recepção do CAEC ou podem adquirir mais informações através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. A Extracons anuncia a 4ª edição do PEP, que é o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia, modalidades presencial e EAD. Se você reside em outra cidade ou país, tem a oportunidade de participar das aulas do PEP em tempo real pela transmissão online. Serão nos dias 29 e 30 de agosto, 5 e 6 de setembro. Posteriormente, serão realizadas edições do módulo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, entre outras, permitindo ao aluno o completismo do PEP EAD. Dessa forma, o módulo complementar presencial permitirá ao aluno participar das aulas presenciais práticas e oficinas energéticas. Aproveite essa oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da extraterrestrologia.
Para efetuar sua inscrição, por favor, entre em contato com o CIAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou contate-nos para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação. As melhores energias. Obrigada. Boa tarde. Quer saber como qualificar seu holossoma pela cosmoética? Então, venha participar do curso da Isabel Conceição, da professora Isabel Conceição, Holossomaticidade sob o prisma da cosmoética, no sábado, dia 5 de setembro, próximo agora, né? Dia 2015, das 9 às 11h30, das 15 às 16h30, na sala 104 do Polo Discernimento. O objetivo do curso é subsidiar o pesquisador quanto à autoavaliação cosmoética do seu desempenho holossomático, objetivando o completismo proexológico. Para tanto, serão oferecidas algumas ferramentas, como a planilha de autoanálise da dispersão consciencial, a planilha de rotinas úteis e hábitos saudáveis e a caderneta de autopesquisa de campo para acompanhamento anual da performance holossomática pessoal. As inscrições poderão ser feitas na sala 104 da Cosmoetos, no Discernimento, às terças e quintas, de 13 às 15 horas, e também no dia do curso. Podem enviar e-mails também para cosmoetos@yahoo.com.br. Obrigada. Olá, tertuliano e tertuliana. Sou Alzira Guesen, voluntária da Conscius, e estou aqui para convidá-los a participar de uma interassistência grupal no curso Imersão, Campo, Imersão em Conscienciometria, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Interlúdio, Hotel da Cognópolis. Este curso oferece 3 workshops, onde você vai estudar a sua intraconsciencialidade, e 2 campos bioenergéticos conscienciométricos, onde atuarão os EPICONs Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. O que diferencia os campos? É que você passa por 2 campos de auto-mega-euforização, com o professor Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini, e 2 campos de energização com psicofonia, com Luiz Gonçalves e Lilian Zolé. Então, a diferença que nos leva a divulgar é o seguinte: você vem, você faz as oficinas, você pesquisa seus traços, identifica seu trafor, seu trafar, seu trafal, e vai para o campo refletir. Então, as 2 especialidades de conscienciometrologia, parapsiquismo e assistencialidade, que é o objetivo do curso, favorece a pessoa interagir através da autopesquisa, com a sua doação do seu Labcom, as suas energias doadas no campo. Você pode ter maiores informações ou inscrições na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou no telefone 45 2102 1460. Sejam todos muito bem-vindos. Para amanhã, teremos o verbete pontualidade, especialidade auto-organizaciologia, e o verbetógrafo Celso Fior. Muito obrigado e boa tarde a todos.